Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. E como é que fica o degrau, se eu quiser um degrau limitado no tempo, ou um pulso? Eu não quero que a tensão suba para um determinado valor e continue, né, como é um degrau tradicional. Olha aqui o degrau U de T menos T0. A tensão vem em zero e no instante T0 ela sobe abruptamente para um determinado valor. Nesse exemplo aqui é 1. Poderia ser 5, como no caso no exemplo que a gente deu. Então aí o degrau teria amplitude 5. Nesse instante de tempo, olha o tempo zero aqui, começa a contar a partir daqui. Nesse instante aqui eu fecho a chave. A tensão vai subir repentinamente para o valor da amplitude do degrau. Aí depois ela continua nesse valor indefinidamente. Então esta aqui é a curva que representa este degrau. Só um detalhe, né? O T0 aqui no caso é 0,2 e a amplitude do degrau é 5. Mas a curva que representa o degrau é esta aqui de cima. Que legal, pessoal. Então é isso, né? No tempo T0. No nosso caso lá, isso aqui vale 0,2 segundos e essa amplitude vale 5. A tensão vem em 0, a chave é fechada no instante T igual a 0, essa tensão é aplicada no circuito abruptamente e depois permanece. Agora, posso ter um degrau no sentido negativo? Claro, basta inverter essa fonte, a polaridade da fonte, não é? Se eu inverter a polaridade da fonte, o degrau passa a ser negativo. Que legal, hein, professor? Está certo. E esse degrau negativo aqui, ele está acontecendo nesse tempo T1, ó. Por isso que está escrito aqui, ó, menos U de T menos T1. T1 é o momento em que eu aplico o degrau. Este aqui, ó, qual a amplitude desse degrau? Menos 1. Mas poderia ser menos 10, menos 20, não importa. Esse tempo aqui poderia, se esse aqui é 0,2, evidentemente que esse aqui deve ser maior que 0,2. Pode ser 0,4, 0,5, no nosso exemplo, né? Legal, né? Agora pensa um pouquinho, se eu quiser construir um degrau, um pulso retangular, eu chamo isso de pulso retangular. Esse pulso retangular, ele não é como esse degrau a tensão estava em 0, sobe abruptamente para um valor, porque a chave é fechada, e depois continua indefinidamente nesse valor. Tanto pode ser para o lado positivo, quanto pode ser para o lado negativo. Aqui, ó, agora eu quero construir um pulso. Eu quero aplicar um pulso no circuito. Nós vimos na aula retrasada a aplicação desse pulso. O que acontece quando eu aplico um pulso no circuito RL e no circuito RC. Fizemos exemplos, exercícios. Esse pulso agora nós estamos aprendendo a construir esse pulso retangular. Eu também costumo chamar esse pulso retangular de degrau limitado no tempo. Por que degrau limitado no tempo? Porque ele tem um tempo de duração. Lá nós chamávamos de largura de pulso. Lá na nossa aula retrasada, talvez não seja só na retrasada, algumas aulas atrás. Largura de pulso ou largura do degrau.
é esse tempo entre T0 e T1. Legal, né? A gente supôs a existência do degrau, mas nós não aprendemos a construir esse degrau. Como que a gente constrói esse degrau do ponto de vista de funções, por enquanto? Então nós vamos ver eletricamente como construir, mas do ponto de vista de funções, como que a gente constrói? É exatamente isso aqui, ó. Eu aplico um degrau U de t menos t0, positivo. Depois eu aplico um degrau menos U de t menos t1, negativo, de mesma amplitude, sendo que t1 menos t0 vai ser a largura deste pulso retangular. Então eu aplico esse degrau positivo, depois eu aplico, espero o tempo necessário para que a largura de pulso se estabeleça e aplico um degrau negativo. Ao somar esses dois degraus, vai resultar neste pulso retangular. Olha que bacana, né? Pensa um pouquinho, ó, se eu vier com atenção aqui, se eu somar esses dois degraus, até aqui a tensão é zero, a partir desse momento ela vale 1. E ela vai prosseguir em 1, né, com o passar do tempo até chegar nesse momento. Quando chega no instante T1, o que acontece? Eu tenho que somar este valor de tensão, esta amplitude do degrau com essa. Mas quando eu somo, na verdade eu estou subtraindo, né? 1 menos 1. Por isso aqui ele vai para zero aqui. Aí a partir daqui, como esse degrau tem duração infinita, assim como esse, a partir daqui a soma vai sempre resultar zero. E aí eu consigo construir este pulso retangular. Poxa, professor, que bacana, né? Esse aqui eu entendi. Aqui no gráfico eu entendi. A função matemática eu entendi, mas como que a gente faz na prática para construir isso? Olha aqui que bacana. A gente coloca duas fontes de tensão em oposição. E eu ligo esta fonte em T0, olha lá, e ligo esta fonte em T1. Como elas estão em oposição, a partir do momento T1, elas vão se somar, né, e elas estão em oposição, então, se a amplitude desses degraus, ou seja, a tensão destas fontes for igual em magnitude, vai haver um anulamento aqui a partir desse ponto, e aí eu consigo construir esse degrau aqui, ó. Para construir esse degrau, eletricamente eu faço isso, coloco uma fonte em oposição a outra. E aí eu tenho que montar aqui um esquema de chaves, né? Eu não coloquei as chaves aqui para não complicar o circuito, mas é um esquema de chaves que eu ligo esta fonte em T0, né? Alguma coisa desse tipo aqui, ó. Certo? Algo desse tipo. Ligo esta fonte no instante T0, por isso é U de t menos T0. Essa fonte tem amplitude V0, olha aqui, a amplitude do degrau multiplica a função degrau. Agora essa fonte também tem que ter amplitude V0, e aí nós ligamos essa fonte em oposição. E o tempo de fechamento da chave aqui é T1, sendo que o T1 menos T0 é a largura desse pulso. Que bacana, professor. Então, é bem tranquilo aí de construir um pulso retangular, né? Sim, bem tranquilo. Né? Tudo bem, pessoal? Entenderam? Mas olha só, eu não uso o degrau só, ele puro, né? Nós utilizamos o degrau também
combinado com outros sinais elétricos. Por exemplo, se eu tiver uma fonte de tensão senoidal, que eu represento por esta função, como é que eu construo uma onda senoidal? Usando esta função aqui. Então, suponha que eu quero mandar pulsos retangulares dessa forma aqui. Veja, impulso, depois paro, né? Só um pulso. E esse pulso com a duração de 70 nanosegundos, por exemplo. O professor, então como é que eu faço para fazer isso? Mandar um pulso de uma onda, só o pulso da onda senoidal? O que poderia ser esse pulso? Olha, ele poderia representar a transmissão de uma informação contida aqui dentro, de um transmissor para um carro controlado por radiofrequência. Esse carro, por exemplo, esse controle está operando na frequência aí de 47 MHz, que é comum, tá? Com os controles remotos. Então eu preciso mandar esses pulsos com essa informação senoidal aqui para esse carro controlado. Como que eu faço isso? Olha lá como que eu posso fazer. Eu tenho a minha função senoidal aqui, Vm vezes seno de ômega t, e eu multiplico essa função senoidal por um degrau. Só que tem que ser um degrau limitado no tempo, um pulso, né? Um pulso. E desta forma aqui. Então, como que eu construo esse pulso mesmo? Somo uma parte positiva de um degrau com a mesma amplitude negativa, só que essa aqui deslocada no tempo direito. Então está aqui, U de t menos t0 menos U de t menos t0 menos o tempo de duração deste pulso. Olha só, eu estou somando esse tempo aqui, aumentando esse T0 deste valor que são os 70 nanosegundos. 7 vezes 10 a menos 8, 70 nanosegundos. Olha, então eu multiplico essa onda pelo degrau e aí eu consigo mandar. Por que dá zero fora desse tempo aí? Se eu voltar aqui, porque o degrau vale zero. Quando eu multiplico por zero, multiplicar por zero dá zero de amplitude. Zero de amplitude. Fora do pulso retangular, a amplitude da onda é zero. Aqui dentro a amplitude é Vm, esse valor aqui. Eu consigo mandar esse pulso então. Isso é uma forma de mandar informação, pessoal, muito importante. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.